Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre Copel, que trouxe à tona uma notícia ou simplesmente o resultado de uma votação da sua assembleia, aonde foi definido que terá uma mudança na sua política de dividendos. E pelo visto, o mercado não gostou e trouxe aí uma queda, que chegou a bater 3,30% de queda hoje. E se você quer entender tudo sobre qual que foi a resolução desta reunião e o que vai afetar daqui para frente na Copel, na sua política de dividendos, entender um pouquinho nos gráficos para saber o que dá para fazer com a Copel, fica nesse vídeo até o final. A gente vai tentar trazer um pouco de tudo o que aconteceu para a Copel no dia de hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar, inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Então, sem mais delongas, tá? Nós temos uma notícia vinculada pela Invest, tá? Porque as ações da Copel está caindo e ela traz sim esta ideia. Aqui deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui está um pouquinho da notícia. Eu fiz um resumo ali e trouxe aqui de maneira um pouco mais simplificada, onde a gente não precise perder muito tempo aqui. Então vamos lá. Aqui, basicamente, tá aí. Então, aqui é o resumo da Copel, até o que aconteceu. As ações da Copel caíram 3,3% na quinta-feira, negociada a 14,53, após o Conselho da Administração aprovar na noite anterior, então ontem à noite, uma revisão significativa na estrutura de capital e políticas de dividendos da Copel. Lembrando, quando a gente tem essas palavras importantes, principalmente a questão dos dividendos, tu mexe com uma estrutura macro da empresa e, obviamente, esta queda é importante. Embora a gente possa pensar, pô, 3% de queda, mas lembrando, né, a Copel ela normalmente não movimenta muito. Então, isso significa bastante coisa. Então, a empresa elevou a sua meta de alavancagem, outra estrutura também bem importante para questões fundamentalistas, e principalmente dobrou o prazo para convergência, sinalizando que os dividendos mais agressivos vão demorar mais do que o mercado esperava. Então, obviamente, quando a gente está falando, né, de adiamento de dividendos, as coisas ficam mais complicadas. Eu acho que todo mundo não gosta de ouvir essa palavra porque gosta do seu dividendo caindo no bolso. Para piorar, o Ibovespa despencou mais de 2 mil pontos hoje, né? Com o anúncio, né, de tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, né? O anúncio dos Estados Unidos, do Trump, indicando estas tarifas. Ali o gatilho, a Copel mudou as regras do jogo para dividendos. Então aqui o que foi a mudança, tá? A mudança foi meta de alavancagem, que era antes 2,8 vezes, tá? O EBITDA agora foi para 2,9 vezes. O prazo de convergência para a meta até 24 meses anterior e agora 48 meses, dobrou, né, esse prazo. E a política de dividendo mínimo de 75% do lucro líquido. E ela foi mantida mais ou menos 2 vezes ao ano, então o mínimo. Tá? O que significa na prática? O mercado leu a mensagem com clareza. A Copel vai priorizar investimentos e gestão de balanço em vez de devolver dinheiro aos acionistas no curto prazo. Embora a política de 75% esteja mantida, o centro da discussão virou o prazo. 48 meses para desalavancar significa 4 anos até que os dividendos mais gordos comecem a cair. Então você que estava pensando, olhando para a Copel, pensando, pô, 2 anos só, pô, dobrou para 48 meses, 4 anos esperando os tais dividendos mais gordos da Copel, obviamente que isso mexe com bastante tese de longo prazo, tá? Então, muito importante. Para uma ação de utility, né, energia elétrica, que atrai justamente o investidor para a renda. Isso é um baque direto na tese. Então, normalmente as empresas de energia são trazidas, né, para uma carteira por conta dos seus dividendos, né, que são geradores de dividendos. E, obviamente, a Copel agora ela começa a poder ser reprecificada, tá? Então, é uma boa questão. Então, aqui os números do tombo, que basicamente o que aconteceu no dia, né? Ela sentiu bastante. Ainda a gente tem uma recomendação de compra, por exemplo, o JP Morgan mantém. E aqui, basicamente, conta um pouquinho do efeito macro, né? O que aconteceu, não foi só a Copel, o Ibovespa caiu 2 mil pontos, Paraná. Então, aquela anime que a gente já tinha. O sentimento geral de aversão ao risco não deu nenhum amortecimento para a notícia negativa específica da Copel, ou seja, a Copel levou um golpe duplo. É basicamente isso, a gente entendeu ali o contexto. Obviamente que
dobrando este prazo para o recebimento desses dividendos, as coisas mudam significativamente para quem estava pensando em receber dividendos para a Copel. E a pergunta agora que fica é se vale ou não vale a pena entrar na ação da Copel. Eis a questão, porque ali a gente viu que na questão mais fundamentalista deu uma modificada, principalmente no recebimento desses dividendos, mas no gráfico, até o momento, a Copel tá como todo Ibov, né? Ela está no período de tomada de decisão. Por que tomada de decisão? Porque a gente tem aqui, ó, se formos observar, uma grande movimentação de alta, e agora seria o primeiro processo de correção. Tivemos gerado aqui um candle comprador no mês passado, que poderia definir a possibilidade de um fundo, que o rompimento da sua máxima deste candle daria um princípio de segmento de alta. E aí, o mês de julho chega e já demonstra, obviamente, com a movimentação de hoje, uma instabilidade, ou pelo menos neste ímpeto comprador, e começa já a abrir margens para sugerir o rompimento da mínima do candle do mês de aqui, do mês 5, tá? Ocorrendo isso, poderíamos voltar para esta região. Tá? Então, é uma região importante entre a região dos 12,60 e 11,90. Isso, basicamente, traria uma queda de mais de, ali vamos arredondar, 11%. Tá? Então, é um ponto complicado. A gente percebe que no longo prazo ela está assim num processo de decisão e, obviamente, que as coisas vão ficar complicadas, ainda mais pela questão dos dividendos. Mas um pequeno trajeto, né, da Copel, ela vem já de um longo período de alta, não é um papel que possa se reclamar, principalmente para quem comprou há pouco tempo, mas é um papelzinho que, ó, vem de uma longa movimentação de alta, recentemente rompeu aqui essa região, a gente pode perceber, e deu seguimento à sua movimentação de alta, tá? Através de processos aqui, ó, de pivôzinhos de alta, até nesse ponto aqui onde ela poderia corrigir, e agora tá nesta movimentação. Pro curto prazo, que é pelo menos uma vista que a gente possa ter de alguma coisa, ela tomou um choque violento hoje, né? A gente vê aqui o gráfico semanal, uma baita barra vermelha, que faz alusão a um possível pivô de baixa, aqui, tá? Então faz alusão a esse possível pivô de baixa, e aí parte para aquela ideia de buscar basicamente essa região aqui, né? Então parte para, a princípio, este caminho aqui. Então tem que ficar atento, tá? Principalmente para quem tá alocado a longo prazo, pensa no investimento da Copel, tem que ficar atento para saber como é que vai ser essas novas movimentações, talvez essas novas precificações, tá? Para analisar se vale a pena ou não, porque essa questão do dividendo mexe bastante com a estrutura da empresa. E graficamente falando, ela está ali num ponto de decisão que, obviamente, fica meio instável com esta notícia, porque, que nem eu falei, tendo uma reprecificação do ativo, a tendência é que ele corrija e, pelo visto, a situação seria para baixo, né? Então, chama realmente atenção. Que nem eu falei, temos a possibilidade de um pivô de baixo, tem espaço para cair. No semanal, obviamente, a gente está no final da semana, tem que esperar o movimento de amanhã, mas ainda, por mais que tenhamos um gap, então foi uma queda de 3% ali com um gap forte de baixo, fechou bonito, fechou bem, bonito é forte, mas ela fechou ok, tá? Ela tinha, né, essa ideia de um Okoye aqui sendo desenhado, ele foi rompido, então teríamos essa ideia de rompimento aqui, e ela acabou perdendo esta última estrutura de alta, e agora vem para quem sabe trabalhar, que é a expectativa de quem adora o papel, de trabalhar numa zona de congestão para tentar tomar fôlego para continuar sua movimentação de alta, né, no longo prazo, ou simplesmente um processo de correção de curto prazo. O interessante aqui é que, por mais que no semanal, convenhamos, a expectativa se romper ali de um pivô de baixo seria interessante para a ponta vendedora, aqui no curto prazo, pensando até especificamente no day trade, a gente tem a possibilidade de uma tentativa de vir fechar esse gap, tá? Quem sabe amanhã há uma possibilidade do fechamento desse gap. Então, dá para ficar atento para a Copel no curtíssimo prazo. Ó, lembrando aqui, ó, ela viria fazer um pivô de alta dentro dessa ideia, com a proposta de um fechamento de gap. Até fechou bacana aqui, com essa ideia de
um fundinho aqui no curto prazo, olha só como ela fecha aqui, teríamos a possibilidade de um pivô de alta, tá? Então, realmente chama atenção, principalmente para a galera ousada, né? Mais arriscada para um day trade. Eu acho que há esta possibilidade para a Copel. Swing trade, eu não me meteria, ficaria de fora, tá? Mas com um viés, né? Voltado para a possibilidade de uma venda, porque, que nem eu comentei ali, no médio para longo prazo, se gerar esse rompimento dos 14,15, ela tem espaço significativo para cair, e isso chama atenção para quem pensa numa posição desta forma, tá? Beleza? Então, galera, a gente entendeu um pouco sobre o que aconteceu da empresa, que realmente a reprecificação talvez aconteça, sobre a questão dos dividendos e tudo mais sobre a Dona Copel. E lembrando, tá? Muita atenção nos gráficos, porque pode haver algum sinal aqui muito específico para a Copel. Beleza? Mas não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes para vocês. Tá? E hoje eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!